Bem-vindo mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje falaremos sobre a tagarelice interior e a canção psicológica. Neste tópico falaremos sobre nosso ruído mental constante e em que ele se baseia. Descobriremos por que existe tanto sofrimento dentro de nós, aprenderemos como alcançar o equilíbrio emocional e como nos libertar de traumas e ressentimentos, perdoando os outros e a nós mesmos. Então, o objetivo do tópico de hoje será saber o que é a tagarelice interior e o que é a canção psicológica, em que se baseiam, como são compostos, quais são as suas consequências e como trabalhá-los. Veremos a importância deste trabalho, pois esses dois aspectos psicológicos tiram muito da nossa energia e mantêm a nossa consciência adormecida. Então, vamos começar o tópico de hoje falando um pouco sobre o que é a tagarelice interior. A tagarelice interior é aquela conversa constante, que está em nossa mente o tempo todo. Se decidirmos auto-observar a nossa mente, perceberemos que essa tagarelice mental não para. Em nossas mentes estamos constantemente conversando. Falamos de muitas coisas, do que temos que fazer ou de algo que já fizemos, falamos de outras pessoas ou reclamamos de alguma coisa. Falamos sobre algo que alguém nos contou e outras vezes cantamos músicas em nossas mentes. E se prestarmos atenção, veremos que o hábito de conversar na mente é tão grande, que muitas vezes conversas sem sentido vão sendo processadas em nossa mente. Provavelmente já ouvimos que a melhor maneira de pensar é não pensar, e isso acontece justamente porque perdemos o controle da nossa mente há muito tempo. Então, não é mais a nossa consciência que utiliza a nossa capacidade intelectual quando necessário, mas é cada um dos nossos defeitos psicológicos, que tomaram conta da nossa mente, criando uma tagarelice interna constante, desnecessária e insubstancial, que acabou se tornando um vício de pensar. E podemos perceber que quando queremos meditar e alcançar o silêncio interior, ou quando tentamos ficar alguns momentos sem pensar, começamos a sentir ansiedade e uma incapacidade de manter a mente quieta. Podemos até ver como as pessoas falam consigo mesmas, e isso é resultado dessa constante tagarelice interna, que passa a se manifestar externamente. Da mesma forma, as pessoas que falam compulsivamente o fazem porque não têm controle sobre sua tagarelice mental e acabam manifestando-a externamente. Mas precisamos de saber que podemos começar a controlar as nossas mentes e alcançar aquele tão esperado silêncio interior, no qual a consciência pode expressar-se diretamente em nós. E para isso devemos começar por saber qual é o fundamento desta constante tagarelice interna, de que é feita, e compreender a fundo quais as consequências que nos traz, para que possamos compreender a necessidade urgente de trabalhar nisso. É importante começar por perceber que na nossa tagarelice interior, em cada um dos filmes que fazemos na cabeça, somos sempre os protagonistas, os heróis. Aqueles que fazem sempre bem as coisas, aqueles que têm sempre as melhores intenções, aqueles que sempre têm uma justificativa muito boa para o que fazem, ou nós somos as vítimas. Portanto, você pode ver que a base da nossa constante tagarelice interior é a nossa autossimpatia, o nosso orgulho. Acima de qualquer carinho que dizemos sentir pelos outros, a verdade é que só nos solidarizamos conosco próprios, com o nosso tão querido ego. Além disso, sentimos antipatia e até ódio por quem não gosta de nós. Se começarmos a observar nossa mente e nos aprofundarmos em quem fala constantemente em nossas mentes, sem dúvida encontraremos orgulho, refletido em seu aspecto de superioridade ou em seu aspecto de inferioridade. Mas é sempre uma presunção total porque nos amamos demais. Somos 100% narcisistas, embora acreditemos que somos muito empáticos e sinceros. É que enquanto permanecermos engarrafados na autossimpatia, qualquer desenvolvimento do nosso ser interior torna-se algo mais do que impossível. É por causa dessa autossimpatia que acreditamos que a nossa opinião é muito importante e que sabemos de tudo, e é por isso que andamos o tempo todo expressando em nossas mentes uma opinião sobre tudo. Vemos uma pessoa e imediatamente começamos a dar uma opinião mental sobre sua aparência ou o que ela está fazendo. E assim fazemos com tudo, com objetos, situações, postagens em redes sociais, vidas alheias, etc. Acreditamos que devemos sempre expressar nossa importante opinião. Portanto, é importante começar a estudar a nossa autossimpatia se quisermos alcançar o silêncio interior. E é importante notar que esta tagarelice interior é sempre composta de meias-verdades e verdades mal relacionadas. Por que meias-verdades?
Porque sempre, a cada situação que acontece na nossa mente, acrescentamos ou retiramos algo para acomodar e para defender o nosso orgulho, a nossa autossimpatia. Algumas coisas acontecem, mas quando discutimos a situação em nossas mentes, e mesmo quando contamos a alguém sobre ela, sempre há coisas que inventamos, coisas que acrescentamos à realidade e coisas que tiramos dela. Por exemplo, brigamos com alguém e sempre rola aquela tagarelice interna sobre o que aconteceu. Mas nunca falando sobre isso como realmente aconteceu, mas sim a nossa versão da história, em que nos justificamos, enquanto culpamos a outra pessoa. Sempre acrescentamos algo que realmente não aconteceu, mas que assumimos, e retiramos coisas do que aconteceu conforme nossa conveniência. Sempre tendemos a ampliar as coisas ruins que a outra pessoa disse ou fez, e tendemos a justificar ou omitir o que dissemos ou fizemos. Nossa autossimpatia sempre nos leva a contar apenas o que nos é conveniente contar. Mas também esta conversa mental é muitas vezes composta de verdades mal relacionadas. E é quando na nossa mente juntamos deliberadamente dois factos não relacionados para justificar a nossa opinião. Um exemplo seria que estamos andando na rua e uma pessoa que nos deve dinheiro vem na direção oposta e essa pessoa passa sem nos cumprimentar. Imediatamente em nossas mentes começamos a falar daquela pessoa, como ela é desavergonhada, que passa sem cumprimentar, e que é porque não quer pagar, etc. Mas se refletirmos sobre essa tagarelice interna, que de repente instalamos em nossas mentes, e que pode durar o dia todo e ainda mais se não pararmos, perceberemos que estamos simplesmente relacionando mal duas verdades para alimentar um estado negativo em relação a essa pessoa. Pois sim, é verdade que essa pessoa nos deve dinheiro. E é verdade que aquela pessoa passou e não nos cumprimentou. Mas não é verdade que ele tenha feito isso porque não queria nos pagar, porque não sabemos disso. Estamos apenas especulando. Talvez essa pessoa não nos tenha visto, ou não nos tenha reconhecido porque estava absorta em sua própria tagarelice mental. Ou talvez ela realmente tenha tentado nos evitar, mas essa parte realmente não sabemos e não podemos tomar a especulação como uma certeza. A consciência baseia-se em factos, em realidades, mas queremos pegar nas nossas especulações e misturá-las com factos, e defendê-los como verdade, para justificar e sustentar a nossa tagarelice mental. Ou ouvimos os vizinhos brigando e imediatamente começamos a imaginar, especular e distorcer os fatos para manter e alimentar uma tagarelice mental em relação àquela situação, desperdiçando assim muita energia e alimentando muitos defeitos negativos. E fazemos isso o tempo todo e em relação a tudo que vem à nossa mente. Então, é muito necessário que comecemos a tomar consciência das consequências que essa constante tagarelice interna nos traz. A primeira é que com a nossa constante tagarelice interior gastamos muita energia mental e emocional. E muitos defeitos psicológicos, e alguns realmente pesados, são alimentados e fortalecidos por esta constante tagarelice interior. Além disso, nossa consciência adormece, pois vivemos totalmente distraídos. E a consciência só consegue despertar e se manifestar quando conseguimos viver o aqui e agora, praticando a autoobservação e a morte psicológica. Outra consequência que isso nos traz é que entramos e permanecemos numa grande confusão interior, porque não conseguimos mais discernir o que é verdade de tudo isso e o que não é. Além disso, que o nosso orgulho cresce, porque alimentamos continuamente a nossa autossimpatia e vitimização, e cada vez cresce o eu que precisa criticar tudo e todos. E obviamente internamente estamos fazendo muitos inimigos. Porque embora por fora sorrimos e sejamos gentis com os outros, por dentro, muitas vezes ao mesmo tempo, os tratamos mal. E existe uma pesada relação telepática entre nós e a pessoa que criticamos constantemente em nossas mentes. E para piorar, acabamos externalizando essas opiniões e comentários que temos sobre os outros, gerando também relacionamentos ruins. Agora vamos ver a parte mais importante. Como trabalhar a tagarelice interior? A primeira coisa será aprender a não tocar nas coisas com a língua interior. Devemos aprender a viver em constante autoobservação, a observar e eliminar tudo o que quer nos tirar do momento presente. Mas o mais comum é que assim que vemos algo, seja lá o que for, ou assim que chega um pensamento, seja uma memória, uma futurização ou uma opinião, imediatamente nos identificamos com ele e começamos a falar mentalmente sobre isso, tocando-o com a nossa língua interior. Vejam este exemplo engraçado, mas verdadeiro.
Como o simples fato de ver alguém passar cuja aparência nos lembra um parente que não vemos há muito tempo, pode se tornar um gatilho que inicia uma tagarelice interna, que termina em coisas que não são de todo relevantes. Aí, defeitos psicológicos que se aproveitam do estado de identificação e distração em que caímos por não refrearmos a nossa língua interna, introduzem seus desejos, suas frustrações e queixas. É necessário que comecemos a observar como em cada situação que nos acontece, às vezes nos calamos externamente, porém, com a nossa língua interna continuamos uma extensa conversa. E é importante observarmos quantas vezes somos muito gentis com os outros, enquanto internamente os esfolamos vivos. A segunda será analisar o que estamos acrescentando e o que estamos retirando da realidade. E aí poderíamos descobrir muitos defeitos que distorcem constantemente a realidade, e que nos mantêm em constante confusão interior. E estaremos pedindo à nossa Divina Mãe que elimine cada detalhe que observarmos. E o terceiro aspecto que devemos considerar para trabalhar a nossa tagarelice interior é calçar os sapatos do outro, isto é, nos colocarmos no lugar do outro. Como é movida pela nossa autossimpatia, a nossa tagarelice mental baseia-se normalmente no julgamento dos outros. Então, em qualquer situação em que nos encontremos culpando, criticando, julgando ou tratando mal alguém, por qualquer motivo, devemos nos colocar no lugar deles. E para isso devemos nos perguntar: quando eu fiz o mesmo? Deixar de lado essa autossimpatia e procurar realmente dentro de nós mesmos aqueles momentos em que fizemos ou pensamos a mesma coisa que estamos criticando na outra pessoa. Ao nos colocarmos no lugar do outro, podemos descobrir que carregamos dentro de nós os mesmos defeitos que julgamos e criticamos nos outros. E devemos lembrar a regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Então, assim como não gostaríamos que as pessoas nos levassem para seus covis mentais para zombar de nós, criticar ou falar mal de nós, então, não devemos fazer isso com os outros. Infelizmente, embora às vezes sejamos muito corteses e até sinceros, não há dúvida de que de forma invisível e interna nos tratamos muito mal. Mais importante do que o que mostramos externamente, é como estamos agindo internamente, porque essa é a nossa realidade interna, esse é o nosso nível de ser, e isso atrairá as diferentes circunstâncias que teremos que vivenciar constantemente. Se aprendermos a trabalhar a nossa tagarelice interior constante, praticando a autoobservação e a morte psicológica de momento a momento, seremos capazes de alcançar esse silêncio interior valioso e necessário, e começaremos a despertar a nossa consciência. Vamos agora estudar a canção psicológica. A canção psicológica é a repetição constante de uma tagarelice interna sustentada pela dor. Ocorre quando uma tagarelice interior se intensifica e perdura ao longo do tempo, porque é sustentada por um estado emocional de dor e sofrimento. Este novo ingrediente, que é a dor ou o sofrimento, nos faz sentir a necessidade de repetir incessantemente aquela tagarelice interior. Tanto que contamos para outras pessoas, mas repetimos continuamente. E torna-se aquela canção psicológica que procuramos sempre a ocasião certa para cantar aos outros. Às vezes até ficamos tão repetitivos com a mesma história, a mesma reclamação, o mesmo lamento que as pessoas vêm nos dizer: você parece um disco arranhado. Ou então nos dizem: troque o disco. E isso torna a situação ainda pior. E qual é a base da canção psicológica? A base da canção psicológica é a autoconsideração. E acontece que a autoconsideração é como um monstro de 3 cabeças, poderíamos representá-la assim, porque se baseia em 3 cabeças principais. A primeira é aquele que pensa: eu que sou tão boa. A segunda é aquele que então pensa: como me pagaram mal. E a terceira cabeça é aquela que sempre acaba pensando na vingança, no ódio e no ressentimento para com aqueles que pensamos que nos pagaram mal, apesar da nossa suposta bondade. Vamos usar um exemplo para ilustrar isso. Digamos que meu parceiro me trocou por outra pessoa, e isso me causou tanta dor e sofrimento que transformei a tagarelice interna que tinha sobre isso em uma canção psicológica. E agora estou triste o tempo todo, e penso nisso sem parar, e toda vez que alguém me pergunta como estou, canto minha canção psicológica na qual falarei sobre como sempre me comportei bom com ele, e o quão mal ele me pagou, e agora nunca confiarei em mais ninguém, e que nunca mais vou me apaixonar. E falarei sobre o quanto o odeio por me deixar, e o quanto odeio a pessoa por quem ele me deixou, e assim por diante.
Ali observamos claramente as três cabeças que sustentam o canto psicológico. A mesma estrutura tem todos os nossos lamúrias e queixas constantes. Por exemplo, fui demitido do trabalho. Aí começou a canção interior. Quanto me sacrifiquei por aquela empresa e veja como me pagaram, e a partir daí comecei a gerar ódio e ressentimento e a nutrir sentimentos de vingança. E o interessante é perceber que estamos cheios de canções psicológicas, pois cada ressentimento que guardamos dentro de nós é uma canção psicológica, que quando chegar a conversa adequada voltaremos a cantar, ou que a qualquer momento voltaremos a cantar mentalmente. Devido a esse acúmulo de canções psicológicas, as pessoas tornam-se ressentidas, antissociais e amargas. E existem dois tipos de cantores que devemos aprender a identificar. Existem os cantores públicos. São aqueles que cantam sua canção para quem quiser ouvi-la, para o companheiro, mãe, amigo, etc., ou que divulgam sua canção psicológica nas redes sociais, buscando compreensão e consideração. E há os cantores solitários. E são esses que representam o maior perigo para si mesmos, pois geralmente são eles que tanto cantaram sua canção para as pessoas que começam a ser rejeitados, pedem ao cantor que calhe a boca, mude o disco, fale sobre outra coisa, etc. Aí a pessoa se ressente, se sente ainda pior, se fecha em si mesma, e começa a reclamar consigo mesma, a se encher de ódio, de ressentimento, e às vezes pode até acabar em suicídio, ou em cometer um crime. Mas também há pessoas que são cantoras solitárias porque não confiam nos outros, ou porque têm medo do que os outros possam pensar delas, e também mergulham na dor e no ressentimento, destruindo-se. Tem gente que lamenta internamente porque sente que trabalhou muito, que sofreu muito na vida. Eles se sentem enganados. Acham que a vida lhes deve tudo que nunca conseguiram alcançar. Eles geralmente sentem uma tristeza interior, uma sensação de monotonia, tédio terrível, exaustão interior e frustração. Infelizmente, essas canções internas secretas passam despercebidas dentro de nós, a menos que as observemos intencionalmente. Nem sempre estamos em boa companhia quando estamos sozinhos. É simplesmente normal e muito natural estar em más companhias quando estamos sozinhos, pois os defeitos mais negativos e perigosos aparecem quando estamos sozinhos. Obviamente, toda autoobservação permite que a luz penetre em nosso interior, para nossas profundezas interiores. É fundamental nos observarmos quando estamos sozinhos, da mesma forma que quando interagimos com outras pessoas. Devemos nos observar e nos analisar para descobrir que tipo de cantores somos, e descobrir nossas canções psicológicas, para trabalhar e eliminar cada uma delas. Vejamos as consequências do canto psicológico para começar a entender por que é urgente trabalhá-las. A primeira é que a nossa consciência adormece completamente. Porque se a tagarelice mental dorme a nossa consciência, muito mais a canção psicológica, porque tem uma carga mental e emocional maior. Então, estamos constantemente envolvidos nesse sofrimento. E enquanto estamos nesses estados de ódio e ressentimento, nossos níveis vibratórios ficam muito baixos, totalmente afastados do amor, que é a vibração mais elevada do universo. Além disso, isso gera um enorme gasto de energia, não só mental, mas também emocional, devido a todos aqueles sentimentos de angústia, tristeza, desespero, etc. E nesse estado, todos os nossos eus psicológicos são fortalecidos, mesmo defeitos muito perversos como os eus assassinos ou suicidas, aproveitam a oportunidade para se manifestarem em nossas mentes. As canções psicológicas também fazem com que tenhamos relacionamentos ruins com os outros, pois as pessoas acabam se cansando de ouvir nossa canção constante, e se afastam, ou passam a nos evitar. E podemos acabar nos tornando alguém cuja vibração é tão pesada que as pessoas preferem ficar longe de nós. Nesse estado, é impossível elevarmos nosso nível de ser, é impossível avançarmos espiritualmente. Além do fato de que se a gente entra constantemente na dor, no sofrimento, no que me fizeram, no pensamento, não tenho sorte, sou culpado, não vou conseguir, ou, eles sempre me pagam mal. Pois bem, é isso que continuaremos a atrair para as nossas vidas, porque o exterior é apenas um reflexo do que carregamos dentro de nós. Se quisermos ver uma mudança na nossa vida, devemos começar por gerar uma mudança interna, e isso se refletirá na transformação da nossa vida externa e das suas circunstâncias. Mas acontece que se deixarmos correr essas canções psicológicas e nos deixarmos afogar no sofrimento e na dor, só atrairemos infortúnios para nossas vidas.
Já vimos muitas vezes como as pessoas acabam arruinando completamente suas vidas, cometendo crimes e até suicidando-se, por não saberem como se livrar de uma canção psicológica. Agora, o importante é aprender a trabalhar nossas canções psicológicas. E a única maneira de nos libertarmos disso é através do perdão. Perdoar sinceramente os outros e a nós mesmos. No trabalho interior, o crescimento da alma só é possível através do perdão. Se você vive momento a momento sofrendo porque sente que os outros lhe devem algo, que os outros o maltrataram ou que os outros lhe causaram amargura, então nada crescerá dentro de você, porque você sempre cantará a mesma canção. Veremos que para realmente eliminar uma canção psicológica do nosso interior, teremos que trabalhar naquele pequeno livro de contas que guardamos dentro de nós, no qual registramos todos os nossos sofrimentos, infortúnios e todas as pessoas que nos pagaram mal, ou que não nos pagaram como acreditamos que deveriam. A primeira coisa que vamos fazer é identificar uma das nossas canções psicológicas. Podemos começar pela mais forte que identificamos, aquela que sempre repetimos ou aquela que mais nos causa dor. E vamos fazer um esforço para reconhecer como a autoconsideração se manifesta aí, com essas 3 cabeças que te expliquei, e vamos refletir sobre cada uma delas, para trabalhar na eliminação de qualquer canção psicológica que tenhamos. A primeira coisa que vamos observar é aquela primeira cabeça que nos faz sentir que temos sido muito bons com os outros, esse bom eu. Refletindo se realmente as coisas que fizemos por aquela pessoa de quem agora temos tanto ressentimento, as fizemos sem esperar nada em troca. Se nos auto-observarmos e nos julgarmos com sinceridade, poderemos descobrir os defeitos que estão por trás de tanta suposta bondade e veremos que sempre agimos com interesses ocultos. Que não somos tão bons, nem tão dignos de consideração quanto pensamos. Assim desarmaremos a primeira cabeça deste defeito de autoconsideração, que nos faz guardar ressentimento para com os outros, o eu bom, ou aquela falsa sensação de ser bom. Vamos então observar, descobrir e trabalhar nessa segunda cabeça de autoconsideração, que é o eu vítima. Aquele que pensa que foi mal pago. E vamos desarmar isso, refletindo um pouco sobre a lei do karma, para entender que nunca se é realmente uma vítima, mas que tudo de ruim que nos acontece na vida é apenas um acerto de contas pela lei do karma. Para isso vamos refletir quantas vezes e a quem prejudicamos, e até fizemos o que agora fazem conosco. Ou às vezes em que pelo menos pensamos em fazer isso, descobriremos que o mesmo defeito psicológico de que acusamos o outro está vivo dentro de nós. E perceber que houve um tempo em que esse defeito nos levou a agir da mesma forma, prejudicando os outros, e que é por causa do karma que agora estamos sofrendo essas consequências. Se você não conseguir descobrir quando fez o que o fez receber agora essa consequência, você pode pedir ao seu ser interior que lhe mostre no plano astral a causa disso, em uma vida anterior. Se compreendermos isto então, em vez de nos vitimizarmos e exigirmos justiça do céu, apelaremos para a lei da misericórdia. Buscar perdoar quem nos ofendeu ou prejudicou, para que nossas ofensas e falhas possam ser perdoadas. O sentimento de que as pessoas nos devem algo, ou a dor que sentimos pelas más ações que nos foram causadas por outros, são obstáculos a todo o progresso interno da alma. Devemos começar por perceber que tudo o que nos acontece na vida é consequência de algo que fizemos, seja nesta vida ou em vidas anteriores, é karma. Se formos roubados, se formos feridos, traídos, maltratados, estuprados e até mortos, é por causa do karma. O universo se move sob leis que são administradas por seres conscientes. A lei do karma é a base desta escola que é a vida. Todas as situações são dadas para que, ao vivenciar em primeira mão as consequências de nossos atos, nossa alma passe a compreender e aprender, se refletirmos sobre elas. É por isso que nunca somos vítimas, pois tudo o que nos acontece é justo e acontece para que possamos aprender com isso. Escolhemos se afundaremos no ódio, no rancor e na dor, repetindo a lição indefinidamente até aprendê-la, ou se decidirmos começar a operar sob novas influências, isto é, sob a lei da misericórdia, e decidimos perdoar sinceramente, para que possamos ser perdoados. Esta reflexão sincera e profunda deve levar-nos a desarmar aquela necessidade de ódio e de vingança, na qual nos coloca todo o ressentimento.
E em vez de guardarmos esses sentimentos negativos que tanto nos envenenam e que nos impedem de avançar em nosso desenvolvimento interior, é melhor refletir sobre as ações que devemos tomar para cancelar nossas dívidas kármicas, para deixar de pagá-las com dor. E conseguiremos isso, reconhecendo e eliminando dentro de nós os defeitos psicológicos que nos levaram a praticar as ações que nos geraram a vivenciar aquela situação dolorosa, e perdoando sinceramente os outros. Fazendo também atos conscientes, sacrificando-nos pelos outros, dando-lhes esse conhecimento, para que também possam sair do sofrimento e da dor em que estão confinados pelos seus próprios defeitos psicológicos. Se quisermos nos transformar radicalmente, precisamos aprender a sacrificar nossos próprios sofrimentos, recusar-nos a sofrer e elevar nosso nível de ser, alcançando o perdão. Este tem sido o tema de hoje. Espero que seja muito útil para você. Quero convidar você para o próximo tópico, no qual aprenderemos como combinar corretamente os estados internos com os eventos externos, para começar a viver de forma inteligente. Até a próxima!